Oi galera, eu vim falar do texto da Adrião, capítulo 3, que vai tratar do que foi decretado na reorganização posta entre 1995, 96, 97, passando por 98, que é o período de análise, né, do governo Mário Covas. Então, falando um pouco a respeito do que foi posto em prática, a primeira coisa é uma tendência de reduzir o quadro de funcionários do Estado, a partir da minha interpretação, entre as escolas, as diretorias de ensino, que à época chamavam-se delegacias, as delegacias regionais e o governo, havia um espaçamento e uma hierarquia muito longa que, de acordo com a análise da autora, se pretendia reduzir. Então ficaria governo, diretorias de ensino e unidades escolares. Portanto, com o fim das diretorias regionais, acumulariam-se então nas diretorias de ensino aquilo que estava dito a respeito de questões financeiras, administrativas e, por fim, de cunho pedagógico, para que entre então a escola e o governo estivesse apenas as diretorias de ensino. A isso, a autora chamou então extinção das divisões regionais de ensino, cabendo, portanto, então agora as diretorias as diretorias de ensino organizarem essa questão administrativa. O texto vai passar, acredito que a professora não vai perguntar a respeito disso, mas o texto vai passar por uma série de colocações a respeito de como deveriam ser preenchidos esses cargos, que a princípio os critérios deveriam ser de avaliação, deveriam ser de concurso, mas que ao caminhar desse processo de replanejamento da estrutura educacional do Estado, acabou sendo de quem se filiasse às ideias postas pelo governo, então defendidas pelo PSDB. Deixou de ser realmente uma questão democrática para se tornar uma questão bastante impositiva a partir da minha leitura do texto, porque todos que foram convidados a fazer parte dessa diretoria, seja como dirigente, como um PCOP, que é o professor coordenador de área, seja como aqueles que vão se tornar responsáveis por questões administrativas ou financeiras dentro das diretorias, acabam também sendo eles pessoas que concordam, de certa forma, com essa maneira de se fazer e implementar a política de reorganização da escola. A primeira coisa a qual eu quero salientar com vocês é que tudo se justifica a partir da má qualidade da educação, segundo o que foi notado na Prova Brasil, o SAEB, dado pelo MEC. E as justificativas que o Estado coloca a respeito disso são dadas e justificadas principalmente porque as escolas ocupavam grupos etários diferentes. Então o objetivo era realocar funcionários do Estado, né, diminuindo essa questão da hierarquia, mas nós podemos, de acordo com a leitura da professora, dizer que esta redução ela acaba significando também uma economia de profissionais, e daí então alocando escolas e alunos que com grupos de idade separados, portanto, o ensino fundamental 1 da primeira à quarta série e o ensino fundamental 2 de quinta a oitava, e uma terceira hipótese, o ensino médio, primeiro, segundo e terceiros anos. A justificativa para a reorganização das séries, tá certo? Tá lá entre a página 8 e a página 9 do texto. Tem como objetivo, de acordo com o decreto, garantir a escolarização de 8 anos e melhorar o atendimento pedagógico por meio da adoção de diferentes séries de idade. Chama atenção o detalhamento do modelo de escola que o governo desejava implementar, ao mesmo tempo em que divulgava a necessidade de ampliação de autonomia, inclusive pedagógica, para as escolas, como condição para a melhoria da qualidade de ensino. O que está sendo posto, então, para a gente refletir aqui, é que a justificativa para essa primeira reorganização, a qual nós estamos estudando, ela entende que essa diferença de idade faz com que a escola não progrida, e ela não progride porque os professores, em dando conta de fatores vários esses, como
o número de alunos diferentes ocupando o mesmo prédio e a escola não ter um programa pedagógico adequado a cada idade dessas séries e a escola ainda por cima comportar alunos com idade diferente faz com que o seu projeto pedagógico não seja tão claro. Então, com essa separação, o governo, de certa forma, defendia que a reorganização iria garantir aos profissionais, sejam os professores, os gestores e mesmo a galera da diretoria de ensino, garantir um plano pedagógico adequado para aquela determinada idade, tá certo? Ainda de acordo com as colocações do próprio governo, haviam classes ociosas, o que de certa forma justifica o fechamento de tantas classes, de tantas escolas dentro desse processo de reorganização, tá certo? Havia lá uma média de 33 alunos por professor, que eles consideram, portanto, baixo. É de se pensar, porque hoje nós estamos então com um número maior de alunos por professor e reclamando a superlotação das salas de aula, e isso de certa forma foi aceito na gestão Mário Covas e, portanto, entre os anos de 95 a 98. Bom, entre a colocação e a realidade, se propunha uma transição lenta e gradual, mas na verdade o que a gente vê é um imediatismo, que está citado lá na página 11, para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu pegar a página aqui e a gente já lê juntos. Vamos lá então. Todavia, uma mudança como essa, ou seja, da reorganização da escola, não se deu sem enfrentamentos. Setores da sociedade civil organizada e escolas de todo o estado manifestaram-se contrariamente à medida. Em alguns casos, tentaram suspendê-la por meio de medidas judiciais. Esse foi o caso da representação impetrada por um conjunto de educadores e pais de alunos de Ribeirão Preto, junto à promotoria da infância e da juventude daquela cidade. A representação aponta a ausência de consulta junto aos interessados, a precariedade das informações obtidas pelas comunidades escolares quanto ao impacto da reorganização em suas vidas, o desrespeito à escola com comprovados índices de qualidade, de acordo com os critérios da própria Secretaria de Estado da Educação, e o não atendimento a algumas recomendações propostas pelo Conselho Estadual de Educação, dentre outros aspectos, como indicadores das consequências negativas que a reorganização poderia trazer para o ensino público paulista. Então, pensando um pouco esse parágrafo da página 11, essa é uma questão interessante que eu acho que a professora colocaria em vista do caráter das suas aulas, que ela sempre falou muito da questão de gestão democrática. A imposição, vindo de cima para baixo, desta forma de organização escolar, em não levando em consideração aquilo que diziam os pais, aquilo que dizia a própria comunidade escolar, aquilo que dizia a gestão escolar e os professores, acaba de certa forma sendo conflitante. E sobre esse conflito, a galera optou por procurar as vias judiciais e a justificativa estava, portanto, na elaboração do ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o moleque deve estudar próximo de casa e, principalmente, que todas as decisões relativas à organização escolar exigem a necessidade dos pais desses alunos. Pensando dessa forma, a gente vê que a forma pela qual o Estado colocou a reorganização na segunda metade dos anos 90 se colocou de forma muito impositiva. Houve enfrentamento, mas não houve vitória popular, porque se fez a reorganização dessa forma. Avançando no texto, outra coisa interessante é a gente pensar um pouquinho o que é o Demo. A Demo, que é uma organização daqueles que são especialistas na educação, de certa forma colocou, que está lá na página 14 e 15 do texto, transpassa essas duas páginas. Vamos lá, pegando aqui. Vamos lá. As escolas de quinta série para frente estão numa situação desastrosa. Em primeiro lugar, há o problema da superlotação das classes, há a questão do entrosamento do aluno e do professor com a nova escola. Não se pensou que existe por parte dos professores, dos familiares dos alunos, um apego ao prédio. De alguma forma, eles gostam da escola. Os alunos que receberam colegas de outra escola não os receberam bem. Os novos companheiros de espaço lhes foram impostos. Aqueles que foram deslocados para outras escolas sentiram-se traídos por terem que abandonar um local a qual estavam ligados. A partir dessa fala de um responsável pela UDEMO,
o senhor Roberto Torres Lemes, a gente percebe que o trajeto pelo qual o PSDB impôs a reorganização escolar desconsiderou qualquer questão de fator humano. Então fica evidente a presença de um certo liberalismo em exigência de uma escola que deve atender algumas necessidades que são medidas e justificadas por órgãos externos a isso. Portanto, essas provas que são divulgadas e esses relatórios que são divulgados por órgãos internacionais e que nós sabemos que dentro da política do PSDB se justificam a esta forma. E, portanto, a reorganização em 1995 teve um caráter quase que desumano, levando em consideração que crianças, professores e gestores foram colocados meramente como números, realocados em espaços que, de acordo com a leitura, parece-nos aleatório, já que ficou a condição da própria DE sentar com os diretores e ver que espaços seriam esses. E um critério foi escolas maiores para adolescentes e escolas menores para crianças. Os professores poderiam acompanhar os seus alunos ou ficar alocado na escola esperando que no ano seguinte essa manutenção feita e, portanto, essa reorganização os levasse a permanecer na escola ou buscar uma outra colocação em uma outra unidade escolar. Estranhamente, com esse processo de reorganização, as escolas também vão passar por um processo de descentralização, por isso estranho, porque com o governo do estado colocando tudo isso, concomitantemente veio o convite à municipalização. A palavra convite não aparece no texto, né? Ela faz parte da minha interpretação, mas eu entendo que os municípios são convidados porque o texto vai trazer um conceito que é o da reorganização. Deixa eu pegar aqui só um minutinho, por favor. Puta, eu me perdi, né? Mas a ideia é que os municípios aderissem a essa questão de assumirem o primeiro ao quarto ano, e com essa municipalização, o governo então se isentaria de algumas responsabilidades financeiras com as escolas, cabendo elas ao município, e a justificativa é que as escolas teriam a possibilidade de diminuir a distância entre escola e governo, e, portanto, cobrar dos municípios aquilo que seria faltoso para o bom andamento das escolas, tá certo? A justificativa disso tá lá na página 18 a 17, tá certo? Em que outro aspecto relevante foi o aumento do número de escolas de primeira e oitava série. No padrão criticado pela SE em 97, havia 738 estabelecimentos de ensino oferecendo as 8 séries de ensino fundamental, quantidade de acordo com o modelo que a secretaria buscou eliminar. Ou seja, o processo que leva à municipalização das escolas, juntamente com o processo de reorganização, aquilo que o governo criticava, que era a manutenção das escolas de primeira a quarta série e depois de quinta a oitava, acabou não sendo efetivado de forma completa. Pelo contrário, mantiveram-se muitas escolas assim. Então, quer dizer, há uma distância, até mesmo um deslocamento, há um desconexo entre o que o governo propõe e o que de fato acontece. Eu gostaria de pegar com vocês aqui, na página 19, o que ele vai chamar de benefícios da reorganização. Bom, vamos lá. Como parte da avaliação do primeiro ano do governo, publicada pela revista Escriba, que é órgão do gabinete do governador, foi considerado benefício da organização a melhor utilização dos equipamentos, com diminuição de 7.500 classes, desativação de 120 escolas e eliminação da construção de 1.400 novas salas de aula. Ou seja, o encalhamento dos alunos, das condições de trabalho, tudo isso foi justificado como benefícios pelo governo. E é estranho, porque ao invés de você pensar numa sala
menos numerosa, numa sala em que o professor tenha mais condições de trabalho, em que haja redução de jornada. Fez-se exatamente o contrário. Proporcionou um aumento do número de estudantes por sala de aula, uma diminuição dos turnos, não é? E um desvencilhamento do Estado com aquelas escolas que passaram então a ser agora municipalizadas. Avançando no texto, a gente vai para os novos padrões de gestão e a recentralização das decisões. Toda essa reorganização ela é de certa forma justificada em função de garantir às escolas maior autonomia. No entanto, essa autonomia passa aquele conceito muito considerado também quando a gente estava estudando com a professora Magali, que é a ideia de uma autonomia relativa. A escola ela não vai ter poder suficiente dentro desse processo de reorganização para repensar todas as suas práticas. Pelo contrário, vai vir uma porrada de diretrizes, e essas diretrizes que são justificadas para a autonomia da escola, na verdade parecem marcar muito mais uma obediência a um processo que vem de cima para baixo, garantindo que as escolas manutenciem-se em função de uma forma escolar pré-estabelecida pelo Estado, tá certo? Lá na página... Vamos pegar aqui. Na página 21, a gente tem o início dessas colocações, tá certo? Atuando diretamente sobre a reorganização dos tempos e espaços escolares, várias ações foram desencadeadas, mantendo-se a dinâmica de centralização das decisões nos órgãos centrais de secretaria, alteração de grade curricular, mudanças nos processos de recuperação e avaliação dos alunos, instituição das classes de aceleração, alteração na quantidade de horas-aulas, progressão continuada, além da generalização do SARESP como meio para medir o desempenho das escolas. Esse conjunto de medidas conformou um panorama no qual falar em autonomia para as escolas na elaboração de seu projeto pedagógico tornou-se mera retórica. Paradoxalmente, as justificativas para tais intervenções eram, em parte, baseadas justamente na criação de condições para que a escola exercesse sua autonomia. Então, o que está em voga no texto é que há um discurso para a autonomia, mas em função de todos esses itens que foram citados nesse parágrafo, a escola não encontrar espaço para tal, né? Na verdade, o que vai acontecer aí? Um processo de que a escola vai se justificar por determinada autonomia, quando, na verdade, o que está acontecendo é um processo de centralização das decisões que vem de cima para baixo. Tome, por exemplo, o SARESP, que é uma prova que avalia o rendimento da escola. Mesmo ele avaliando o rendimento da escola, as diretrizes que justificam o fracasso escolar ou o sucesso estão pleiteados dentro de você seguir ou não o currículo pré-estabelecido pelo Estado, tá certo? Então, pensando dessa forma, onde de fato se encaixa a autonomia pedagógica da escola, se não em obediência a essa grade curricular que também vem de cima para baixo, tá certo? Juntamente com isso, a Secretaria de Educação, as diretorias de ensino vão demandar fatores das escolas que lhes caberão apenas a obediência, né? É algo do tipo assim, olha, vocês precisam aumentar a frequência dos alunos. Para aumentar esse número de frequência, nem que você tenha que buscar o aluno na casa dele. Peraí, que autonomia é esta? Não é? Em que você se torna responsável pela frequência do aluno, quando na verdade isso é responsabilidade do pai e do Estado. Então, quer dizer, a escola acabou sendo esse braço que acaba se obrigando pela responsabilidade do Estado frente aos alunos. E não somente, porque é uma forma tão impositiva, é uma forma não dialogada, e essa forma não dialogada vai fazendo com que a escola perca o seu caráter didático para pensar num espaço de mero acolhimento dos alunos, tá certo? Bom, vale a pena também a gente pensar um pouco a respeito da municipalização e dar uma analisada na tabela da página 37, tá certo? Ela traz alguns números interessantes para a gente pensar como foi esse processo de destrinchamento entre o Estado abandonando algumas escolas em função do município e o município adquirindo, tá certo? Bom, as matrículas de ensino fundamental por dependência administrativa. Em 1996, essa tabela está lá na página 37, o Estado
era responsável por 5.078.538 matrículas contra o município, que tinha 726.704, ou seja, o Estado era responsável por 87,5% e o município 12,5%. Ao caminhar dos anos, até 1999, o Estado decai de 5.078.000 para 3.864.835, ou seja, assumindo a responsabilidade de 72,8% das matrículas contra 1.511.184 matrículas para o município, que correspondiam antes a 12% e agora a 27,2%. Ou seja, o Estado vai abrindo mão da responsabilidade da educação em função do município, e essa descentralização é de certa forma um choque com o processo de reorganização, em que o Estado falava, olha, em maior autonomia das escolas, em favor de um melhor ensino, em favor de uma progressão continuada e a garantia das escolas em ciclo, quando na verdade ele vai fazendo tudo isso, ele vai também abrindo mão de uma série de matrículas, e ao fazer isso, ele acaba responsabilizando apenas o município. Bom, ele vai apresentar essas vantagens na página 39 e 40. Então vamos pegar lá. Quais são essas vantagens? Vamos lá. As vantagens da municipalização para os professores são evidentes. Todos os seus direitos trabalhistas são mantidos e os admitidos em caráter temporário têm a oportunidade de fazer concurso promovido pelo município de se efetivar. As escolas também ganham, pois contarão com socorro imediato da prefeitura na resolução de seus problemas. Bom, finalizando aí então, moçada, a gente pode pensar que essa reorganização, de certa forma, pretendia desinchar o Estado, mas ao mesmo tempo também o Estado abrir mão de algumas responsabilidades transferidas para o município. Com o poder público abrindo mão dessas responsabilidades, as responsabilidades saem do poder central, passando pelas DEs e chegando, portanto, às unidades escolares, e daí então a própria unidade escolar acaba sendo responsável pela manutenção da educação desses meninos. Então, quer dizer, centraliza-se do ponto de vista de que as determinações vêm de cima para baixo, mas descentraliza-se a partir da ideia de que agora quem é o responsável é a própria escola, mostrando bastante dessa incoerência no processo de reorganização escolar, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês. Eu vou pôr o meu rascunho lá na nossa conversa no Facebook. E, boa prova. Se alguém puder passar as outras questões para mim, valeu, porque não vai dar tempo de estudar mais nada.